Bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, Humberto. Eu vejo aí tua dedicação, né, em fazer toda essa movimentação, assim, isso é muito legal, né? Obrigado a todos que estão assistindo aí. Acho que vai ser um pouco mais informal mesmo, né, para a gente aprender um pouco juntos aqui e eu mostrar o que eu tenho aprendido, né, nesse tempo, assim, trabalhando com Python. E eu sei que vocês também devem ter dúvidas e ideias para contribuir também, né? Eu trabalho no Ellipse há 9 anos, com Python desde 2015, mais ou menos, né? Mas nos últimos 2 anos, assim, muito focado em Python, né? Bastante, quase todo dia mexendo com isso. Então, a gente acaba aprendendo, né? Aprendendo na marra as coisas, né? Que a gente tem que fazer, enfim. E eu tô aqui para mostrar para vocês. Eu não vou ficar falando da Ellipse em si, né? Como empresa e tal. Claro que eu vou mostrar a ferramenta que a gente tem, que ela resolve esse problema, um desses problemas. Mas eu vou mostrar outras ferramentas também. E tudo que eu vou mostrar aqui tem versão gratuita, assim, que vocês podem baixar, usar sem pagar nada. E que a maioria dessas empresas são assim, né? Você pode baixar, usar na academia, ou em casa, ou no pequeno projeto. Aí, se for um projeto grande, daí você compra uma licença, né? É assim que funciona com a maioria das empresas. E com a Ellipse não é diferente. Então, eu vou mostrar tudo aqui, tá tudo em modo demo, né? Tudo em modo demonstração. Se quiserem depois pegar e baixar, instalar e tal, não tem nenhuma dificuldade, assim. Tá? Nenhuma barreira, a princípio, né? Bom, meu código, protegendo meu código Python, né? Foi o título que o Humberto colocou lá. E eu coloquei um subtítulo aqui que é como colocar meu algoritmo em produção, né? Isso aqui é uma dúvida que o Humberto levantou numa palestra, né? Que a gente fez, uns 15 dias atrás. E que é uma dúvida bem interessante, que eu já me perguntei bastante isso, né? E que a Ellipse e outras empresas desenvolveram ferramentas para você resolver esse problema aqui. Porque quando a gente aprende Python, ou começa a aprender principalmente essa área de dados, né, eu vou me focar nesse setor, tá? Porque Python, assim, é uma linguagem bem ampla, né? Eu posso fazer páginas web, posso fazer um programa desktop, se eu quiser, eu posso fazer um programa para rodar no servidor ali a nível de rede, controle de rede e tal. Mas como ela está sendo muito utilizada agora para dados, né, para machine learning, inteligência artificial, para data science em geral, então eu vou focar nesse tema aqui, né? Bom, tá aqui, depois eu vou deixar de novo, né, meu nome, meu GitHub, depois deixo o e-mail também, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que eu passar aqui eu posso mandar para vocês também depois. Tá? A gente sempre começa pelo Jupyter Notebook, né? Quando a gente está aprendendo, quando a gente está prototipando, né? Acredito que muitos de vocês que usam Python já devem usar o Jupyter Notebook. Talvez o Google Colab, né? Que é uma ferramenta bem interessante também, que roda na nuvem lá da Google, que você não precisa instalar nada, né? Roda no navegador. Então é bem interessante. Eu vou abrir aqui um Jupyter Notebook que eu fiz, mas antes eu vou mostrar os dados. Esse aqui é o EPM Studio, tá? É uma ferramenta nossa. E é só para mostrar os dados que eu vou mostrar para vocês, apresentar aqui o problema para vocês. Espero que todos estejam vendo. Aqui eu tenho dados de geração solar, tá? Eles estão vindo agora de campo. Essa ferramenta aqui coleta os dados lá de uma usina solar, né? Real, assim, ela tá rodando agora. E tem os dados chegando agora, nesse momento aqui, ó. É dia 12 às 6h36 agora. O último dado chegou aqui 6h20, né, mais ou menos. Alguns dados chegaram há poucos minutos. Tá? E eu tenho, então, esse histórico aqui de dados. Essa ferramenta deixa eu navegar aqui, né, facilmente pelo dia, pelo mês aqui. Então, eu tenho dados aqui de alguns dias, né, desde o início de novembro aqui. Eu tenho dados, vou pegar aqui dados do dia 8. Então, a gente vê que uma planta solar, né, um painel solar, ele, aqui, ó, meia-noite, 2 da manhã, não tem geração. Tá zerado aqui, ó, a radiação, a linha verde é a radiação, então também tá zerada a produção de energia, né? E a que vai chegando aqui às 6 da manhã, 6 e pouco, 7, começa a chegar o sol, começa a produção de energia, vai até um período da tarde, essa linha azul é o totalizador,
chega ali mais ou menos 6, um pouco antes das 6 começa a baixar, né? E agora a gente já está aqui, né, ali das 8 até as 5, outro dia não tem mais geração. Enfim, esses aqui são os dados que estão no sistema que a Ellipse tem, chama DPM, tá? Bom, a Ellipse tem ferramentas para fazer o seguinte. Aqui eu estou agora no Jupyter Notebook. Nós temos uma biblioteca aqui, ó, chamada EPM Web API, tá? Você pode instalar lá, para quem já conhece o Python, né? pip install EPM Web API, você instala ela. Eu estou usando aqui essa biblioteca da Ellipse, que faz acesso a esses dados, tá? A Ô, biblioteca da Lucas, Ellipse... Lucas, Oi, deixa eu te perguntar uma coisa, tu consegue dar um pouco mais de som aí? Porque aqui tá parecendo meio... consigo sim. Tá melhor? Aí, tá show de bola, show. Tá, maravilha. Obrigado pela dica. Bom, então aqui eu tenho bibliotecas padrão, né, que Matplotlib, Pandas, Datetime e a biblioteca da Ellipse. A biblioteca da Ellipse é justamente para pegar esses dados. Então eu quero pegar aqueles dados de geração solar. Eles estão no servidor aqui, que vocês sempre têm acesso, se vocês quiserem, tá? Esse servidor, como toda ferramenta industrial, né, tem uma autenticação, né, os dados não estão assim... Você precisa ter um acesso, precisa ter uma autorização, né, para acessar esses dados. Bom, me autentiquei aqui, eu estou fazendo uma consulta aos dados. Então, eu estou pegando aqui do dia 6 do 11, a 0 horas até o dia 7 do 11, né? Agora de novembro. Tá? Eu estou fazendo uma agregação, uma interpolação nesses dados a cada 1 minuto. Então, a cada 1 minuto ele vai fazer um cálculo de interpolação e vai me retornar isso. Bom, não vou entrar no código fundo aqui porque não é o objetivo, né? Mas só para vocês verem que eu tenho uma função aqui que faz a busca dos dados lá. O nome das variáveis que eu tenho lá da temperatura, de radiação e de potência, tá? Dessa usina solar. Eu peguei lá esses dados, enfim, plotei eles aqui, ó, no Matplotlib, né? Os mesmos dados que eu tenho na ferramenta lá do EPM, alguns, né? Que eu tenho vários, mas eu peguei alguns deles e coloquei aqui agora para aparecer aqui. Isso. São os mesmos dados, tá? Qual que é a proposta aqui, né? Enfim, se você vai fazer um algoritmo de machine learning, né? Fazer uma predição para descobrir quanto eu vou gerar de energia amanhã, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui, você vê que a variável ela tem uma relação bem grande, né? Uma correlação aqui entre radiação e a potência, né? É bem óbvio isso, né? Temperatura também tem uma correlação grande, e outras variáveis também. Mas aqui eu peguei só 3. Então, ou seja, se eu tiver uma previsão lá do Instituto de Meteorologia sobre da minha radiação para amanhã, eu posso estimar, então, também a minha geração de energia, né? Se for um dia nublado, eu vou gerar menos, se for um dia ensolarado, eu vou gerar mais. Enfim, mas eu preciso de um modelo matemático aqui para estimar essa curva, né? Ou seja, quando desce, quando a radiação está em 200 aqui, qual que é a geração que eu tenho? E também isso é relacionado com a temperatura, né? Então, a temperatura mais baixa, mais alta também influencia nisso. Então, a gente vai fazer um algoritmo aqui, né? O que eu fiz? Eu só peguei os dados aqui, coloquei no Pandas, né? Para ficar bonitinho, então temperatura, radiação aqui. Né, que são as minhas features, né, são as variáveis que eu vou treinar. E a potência é a minha variável alvo, né? Então, que eu vou usar para o meu algoritmo. Enfim, isso aqui é o ciclo de vida, né? É o dia a dia de uma lista de dados, né? Ou de um cara que faz machine learning. Vai ficar testando os dados, vai ficar buscando aqui uma regressão, né, para tentar achar uma função que explique aquela forma de onda lá da melhor forma possível para para fazer a previsão que ele precisa. Então aqui eu usei uma árvore de regressão, uma árvore de decisão, né, desculpa, treinei lá meus dados, enfim, tem aqui um R2 score, que é uma métrica de quanto está bom ou ruim minha previsão, é de 97%. Então, até que tá legal. Eu tenho um erro grande aqui. Quer dizer,
quando o algoritmo acerta bastante, mas quando ele erra por muito também. Então talvez eu precisasse melhorar isso aqui, né? Ele erra longe, né? O ideal seria ele errar, que é impossível acertar tudo, mas errar com um erro menor, né? Uma taxa de erro menor. Taxa de erro menor não, mas com valores mais aproximados. Enfim, aí o que a gente faz normalmente, né? Eu pego esse arquivo lá, de treinamento, testei e tal, tá bom, 97 para mim tá bom. Salvo isso no arquivo PKL, tá? É o mais comum no Python. A gente pegar esse modelo que eu treinei, salvar no arquivo, e modelo, e agora eu posso usar esse dado de treinamento para os meus dados no futuro, né? Eu não preciso mais treinar de novo. Até porque isso aqui, eu estou usando só um dia de dados, né? Mas eu poderia ter um ano de dados para treinar. E poderia ter um algoritmo mais pesado aqui, talvez de rede neural, por exemplo, que vai demorar muito mais tempo para treinar, então eu vou gastar muito processamento, muito tempo para chegar no resultado bom aqui. Depois que eu gastei esse tempo, não preciso fazer de novo. Eu salvo esse resultado, esse arquivo PKL, e eu posso usar. Só para vocês verem aqui, né? Então, depois eu fiz uma consulta do dia posterior, ó, do dia 8 ou 9, joguei os dados aqui, e a previsão que ele me deu foi essa. Ó. Tá? Ele estimou que a geração seria essa, e a geração real foi essa aqui, ó, no gráfico de baixo. Então, o estimado e o real, você vê que as curvas nunca vão ser iguais, né? Então, a de cima é o que ele estimou, e a de baixo é o realizado mesmo. Então, ele ficou, pelo menos os limites, né? Ele chegou próximo ali, ele conseguiu acertar bastante coisa. Bom, eu estou feliz com o resultado porque eu consegui prever, né, uma variável aqui para um dia e estou bem feliz. E o que eu faço agora? Essa é a pergunta, né? O que eu faço agora? Deixa eu ver o que eu coloquei no slide aqui. E agora, né? Bom, tem um negócio que está crescendo bastante, né? Que chama MLOps. Já existe o termo DevOps, tá? Que é aquele profissional que aí numa empresa de desenvolvimento de software, ele vai ser responsável por pegar o código, subir na nuvem, vai colocar para rodar, ele vai ver como é que o código está se comportando, ele vai fazer versionamento de código, né? Essa é a pessoa que cuida de como o código vai rodar depois que o programador terminou esse código. Depois que está compilado, o que eu faço com esse código? Né? Então, se for uma empresa, por exemplo, um e-commerce grande, né? O programador web lá, ele vai desenvolver o código dele, o DevOps, ele vai precisar pegar esse código, colocar no servidor web, vai precisar avaliar as métricas, ver se está se comportando bem, né? Aquele serviço, se não tem nenhum erro. Se tiver erro, ele vai reportar isso. Ele é responsável por pegar o código, colocar para rodar e avaliar se está ok, né? Ou não. Né? E aí, isso é o DevOps. Surgiu também agora o MLOps, que é o Machine Learning, né? Que é o cara que faz isso, né? Pegou aquele modelo treinado e eu quero colocar isso aqui para rodar. Eu tenho, né, uma empresa, tenho por exemplo, né, um site lá de vendas, um e-commerce, e é um algoritmo que vai fazer a previsão de demanda ali, por exemplo, né? Ele quer, no final de semana tem muito mais demanda, no final de sol tem muito mais demanda por protetor solar. Então ele pode colocar um anúncio desse de protetor solar na home lá, ele sabe que ele vai vender mais. Tudo isso é feito hoje em dia com machine learning, né? Ou vai chegar agora Black Friday, né? Eles vão começar a anunciar para você de acordo com teu perfil de consumo, né? Com a navegação que você faz, que você pesquisou. Então, tudo isso é machine learning e alguém colocou isso para rodar, né? Lá no servidor da Americanas.com, Submarino, Amazon, tá? Alguém colocou isso para rodar. Esse cara é o MLOps, tá? É o nome desse profissional hoje. O que ele faz, tá? Eu coloquei dois casos aqui, né? Tem esse caso do e-commerce, por exemplo, ou, por exemplo, um banco, ou, por exemplo, lá, Netflix, né, por exemplo, são dados que eles usam muito nuvem, né? Então aí eu vou mostrar para vocês agora a ferramenta da IBM aqui, que eu já conheço, tá? Deixa eu pegar aqui.
IBM é o Blue, aquele Blue alguma coisa, né? Isso, hoje eu chamo de IBM Cloud, tá? Mas sim, Bluemix, é não é? Bluemix ou Isso, Watson, Bluemix. né? O Watson também é o mais comum, assim. Mas o, O o Watson, ele Watson roda dentro do Bluemix ou ele é um módulo independente? é Porque eu tudo sempre IBM vi as Cloud. ferramentas do Watson dentro do Bluemix. Tudo hoje é IBM Cloud, tá? Aí eu não vejo mais o nome Bluemix aqui, assim, na home, nos Ah, sim, produtos. faz tempo que eu mexi nisso, tá? É, eles chamam de IBM Cloud. Aí tem o Watson Studio, o Watson Machine Learning, o Watson, sempre com o Watson no meio, né? Mas quando se olha aqui nos códigos e tal, internamente tem bastante Bluemix ainda. Acho que eles estão mudando agora os nomes dos produtos, né? Talvez dando uma repaginada, assim, mais comercialmente, né? Mas, enfim. IBM é assim, aqui está o Watson, tá? O painel deles, né? A IBM é assim, a Amazon tem a dela, né? A Microsoft tem a dela, DigitalOcean, tem outras por aí, né? Mas acho que as maiores são Microsoft Azure, a AWS da Amazon e a IBM, acho que é um pouco menor, assim, em termos de clientes, eu acho, mas é bem. Tem uma filosofia muito parecida, né, com as outras, tá? Ou seja, o que eu faço aqui? Eu pego ali meu código, aí você vai lá, lista de recursos, vai carregar aqui para mim. Aqui eu estou numa conta gratuita, né, minha conta pessoal aqui que eu criei, qualquer um pode criar. É aquele esquema que eu falei, né? Então você pode criar uma conta gratuita, testando e tal. Quando você quer rodar, colocar para rodar num serviço maior, assim, aí você tem que pagar, claro, para usar o serviço deles. Então você vai instanciando serviços, né? Você vai lá, eu vou criar um recurso novo. Eu quero fazer um algoritmo de, por exemplo, reconhecimento de imagem, né? Se eu colocar aqui, Eu até ia te perguntar isso da questão da utilização, porque da última vez que eu usei o Bluemix, eu acho que tinha um limite de código que podia botar, ou eu acho que era armazenamento mesmo, na conta grátis, mas não sei se mudou um pouco isso, como é que é a relação do grátis agora do próprio Bluemix. ainda é assim. Ainda Ainda assim, por exemplo, aqui no serviço de Visual Recognition, né? Que é para você fazer reconhecimento de visual ali, ah, por exemplo, produtos, né? Você quer reconhecer ali um produto, uma peça que está em falha, por exemplo, né? Você pode treinar aqui o algoritmo aqui para ele reconhecer para você, tá? Então, até 1.000 eventos por mês é grátis para eles, tá? Então, até 1.000 treinamentos por mês é grátis. Para uma indústria é muito pouco isso, né? 1.000 treinamentos ali, talvez passe na linha de produção, sei lá, 10.000 por dia, né? Então, por mês é muito mais. Aí tem os custos, né, em dólar aqui, que é muito baixo, se for olhar, mas aí tem que calcular, né? Eles têm coisas prontas, por exemplo, para food, né? Ó. Já tem coisas, se você quer reconhecer comida, já tem um algoritmo treinado deles. Você coloca lá uma fruta, ele já retorna lá o nome da fruta. Então, algumas coisas já existem, né? Objetos também, ele já reconhece bastante coisa. Faces, ele consegue reconhecer. Bom, você instancia isso aqui. No caso aqui, ó, eu tenho um código aqui que faz um algoritmo aqui com notas de alunos, tá? Então ele verifica se o aluno tem alguma dificuldade, né, em exatas, em humanas ou nas duas, baseado nas notas e algumas coisas relatórios que os alunos preencheram. Aí se o aluno tem dificuldade em exatas, o sistema vai lá e recomenda para ele algum artigo, né, no que ele está tendo dificuldade, por exemplo. Então, se está em cálculo 1, ele vai lá e antes de o aluno ir mal na prova, ele já vai recomendando coisas para o aluno, tá? É só um teste de conceito, né? Eu não sei se alguém roda isso na prática, tá? Ou se ele tem dificuldade lá numa disciplina de filosofia e tal, também vai começar a disparar para ele, né? Algumas coisas assim na ferramenta online, no AVA, enfim, algumas coisas para o aluno já se ligar que ele precisa estudar mais. É uma forma de prever, né? Prever a nota do aluno antes dele ir mal, de fato, na prova. Enfim, aí que isso tá tudo no Jupyter Notebook aqui também, tá?
Ó. Mas aí o que você acaba tendo que fazer aqui no caso da IBM? Você usa algumas bibliotecas da IBM aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui, ó. Não, essa aqui é da Sklearn. Eu não sei se tu consegue dar zoom nisso aí também. Acho que sim, né? Porque é no navegador, né? Tá aqui, ó. Aí. Watson Machine Learning Client. Aí o que você faz? Ó, exatamente o que está aqui, ó. Um cliente HTTP para a API do Watson Machine Learning. Ou seja, você vai pegar esse notebook, vai gerar uma API, né? E aí, através dessa API, você vai interagir com o seu serviço de Machine Learning. O código vai estar protegido, né? Vai estar dentro da nuvem da IBM. Só você que tem acesso à tua conta vai conseguir ver. E o que vai ficar exposto para fora é uma API, é um endereço web lá, ibmcloud.com barra alguma coisa assim, né? Que você define. E aí você manda, por exemplo, nota do aluno, você manda as notas de um aluno para lá, ele vai te retornar lá a dificuldade que o aluno tem. Tá? Isso no serviço web, assim. Tá? Automaticamente. Todo o processamento vai rodar na nuvem da IBM e você vai pagando à medida que você vai processando, né? E aí você vai ter que fazer no teu sistema local, por exemplo, para automatizar isso, né? Você vai criar lá todo dia, por exemplo, pega as notas dos alunos, os trabalhos que eles fizeram e tal. Vamos Isso imaginar no isso, né? caso, isso no caso serve para um modelo, por exemplo, computacional de machine learning, por exemplo. Mas Isso. vamos dizer que eu tivesse, por exemplo, hospedado dentro do Watson um modelo que fosse Hello World, por exemplo. Eu conseguiria fazer o import dele e rodar ele direto ou não? Tem que ser um modelo de machine learning especificamente para rodar dessa forma? Você vai ter que usar esse client aqui, Machine Learning, ele vai te retornar um Hello World, né? Ele vai te Sim, retornar só o sim. que você Só o desenvolveu. script Python que tu tem lá dentro rodando isso. Mas você vai precisar usar essa biblioteca deles, por exemplo. Sim, 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 sim. Não tem como você criar um Hello World, só um print Hello World e pedir para ele te Não, trazer para eu fora. digo genericamente um script Python, por exemplo. Então, tu tem um É, script Python que tu quer, que é o que tu não quer que a pessoa veja, que seja uma operação matemática, ou seja um modelo computacional de machine uhum. learning, por exemplo. Mas tu vai, na hora de tu fazer o import, tu importa a API, no caso, vem tipo pré-compilada. Não sei se é isso que acaba acontecendo. O que vai acontecer aqui é que você vai acessar o endereço lá, por exemplo, IBM cloud.com barra, vou colocar aqui, Cotres cálculo, sei lá, algo assim, né? Você eu vou passar aqui no próprio URL lá, a nota do aluno, sei lá, minha nota, né? Foi 02, 05, 09, sei lá, notas que eu tirei, né? 01, são 4 notas. E aí ele vai me retornar, eu estou passando uma URL aqui, o que eu quero e aí o Watson me retorna também no formato lá um JSON, um XML, também o resultado desse processamento. Então eu passo no URL, eu passo ali no algum formato as notas para ele. Então eu teria que passar, por exemplo, o Hello World, que seria o que Entendi. Tu diz chamar a função que imprime o Hello Hello World. Tu World. chamaria ela dentro É, da... Entendi, entendi. você joga para lá o string, né, Hello World, e ele vai lá, ele processa isso numa forma de expressão, e te retorna isso. Ou seja, tu joga a entrada dos dados para lá, ele te retorna a saída. Trata de uma Entendi. calculadora, né? O Watson, Azure e a AWS são assim, tá? Funciona mais ou menos nesse mesmo sentido de criar APIs para você. Ou seja, não vai ter um programa local, né, que você acessa, vai rodar lá no local. É tudo na nuvem. Continuando aqui, tem pouco tempo já. E na Não, indústria, mas né? Que é vai tranquilo, viu? É só porque realmente o pessoal começa a sair 7h30, mas se tu quiser se estender, não esquenta a cabeça. tá bom. Se puder também, né? Obviamente. Não quero Não, ficar claro. ocupando teu tempo aí. Não, eu tenho tempo aqui. Vocês querem? É, bom, e na indústria, né? Esses sistemas de nuvem, eles são muito interessantes, mas assim, como eu falei, para um e-commerce, por exemplo, né? Ou para sistemas, um banco, né? Que rodam dados assim, dados de clientes, dados de compra e venda, né? Transações bancárias e tal. Os dados que tem na indústria são bem diferentes, né? Normalmente são séries temporais, assim, e são muito, a quantidade que é gerada é muito grande, né?
Então, a gente tem um volume de dados num processo industrial enorme, e o tipo de performance que tem que ter, às vezes, é muito grande, né? Então, muitas vezes, tudo bem você acessar lá a home da Amazon.com e ele esperar ali um tempinho para te mostrar assim, hoje eu acessei lá, fiz uma navegação em vários sites, e amanhã a Amazon, quando eu abrir a Amazon, ele já vai mostrar ali alguma coisa que eu acessei, né? Sei lá, um notebook novo que eu fiquei pesquisando já vai me colocar uma promoção, uma oferta para o meu notebook, né? Vou mandar por e-mail, mas isso não precisa ser online, né? Pode ser amanhã, daqui a algumas horas e tal. Na indústria é tudo em tempo real, né? As coisas acontecem assim, tá? A peça está produzindo e se começa a falhar ali a peça, você tem que parar a produção naquele momento, tá? Ou você detectar, por exemplo, fazer uma manutenção preditiva, né? Se tiver uma vibração excessiva em algum motor, você tem que parar logo, né? Para não perder aquele motor, não dar um problema na fábrica, para a fábrica inteira e tal. Então, assim, os desafios da indústria são muito grandes. Além de essa questão de nuvem, não sei tão interessante muitas vezes, porque toda a questão de segurança, né, dados industriais e tal, que você tem que jogar para lá e pagar muito caro às vezes também, né? Porque como são muitos dados, você acaba tendo transações, muitas transações, né? Como a Ellipse tem esse know-how já de trabalhar com indústria, a gente criou a nossa ferramenta também para fazer essa parte de... Nossa, agora eu vou ter que aumentar aqui. Essa parte de algoritmos Python, tá? Essa aqui é a ferramenta da Ellipse, tá? Chama PM Processo. Ela também roda, né, no navegador web, mas é local. Estou na minha máquina esse sistema aqui, não está na nuvem. Eu poderia, né? Eu poderia alugar uma máquina da IBM e colocar esse meu sistema lá. Mas eu que controlo ele, não é da IBM, é meu. Tá? Então isso é possível. Mas eu estou rodando aqui na minha própria máquina. E o algoritmo que eu fiz antes, aquele algoritmo que eu fiz antes lá de previsão solar, eu coloquei aqui, ó. Tá? Coloquei aqui dentro. A única diferença que eu fiz tem isso aqui, ó. Eu chamo de Decision Tree, árvore de decisão, né? Que é o nome do meu algoritmo. Então, é uma função e eu passo essa linha aqui, ó, @epr. A gente chama de decorator isso em Python, tá? Então, aí agora o meu sistema sabe que isso aqui é uma função que eu vou processar ela. Então, aqui eu vou rodar. Isso tá bem pequeno, mas eu acho que dá para entender. Eu acho que pelo menos a parte do Então, arroba ali, acho que dá para entender. É o que eu acho que não código tem não mudados, importa são muito, mais, né? tá? Tem, eu estou conseguindo aqui. O código, não se preocupe muito com o código, tá? Mas para entender como funciona. Sim, 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 sim. É só. Eu coloquei o código aqui. Aí eu salvei, tem esse ferramenta de salvar e tal, né? Tem um código editar. Salvei, compilei. Demora um pouquinho para compilar. Compilado. Aí. Agora eu posso testar meu método aqui. Ó. Então posso passar as variáveis, né, do meu sistema de machine learning, posso passar aqui e testar ele. Para ver a saída igual eu vi a saída lá no Jupyter Notebook. Tá? Então esse é o Essas método de variáveis aí, teste. a própria ferramenta já compila, ou tu tem que preparar algum arquivo para tu poder fazer, para tu poder mapear essas variáveis, ou ele já Não, leu o código e entende o que seriam as variáveis de entrada? aqui são as variáveis, ó, seção, variável de temperatura, variável de radiação, variável de potência, uma conexão VPM e um arquivo, onde eu vou salvar aquele PKL, né? Um local. Então aqui eu preciso dizer, né? Aqui é um tipo sessão. Sessão é o evento de tempo. A gente chama de sessão, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer 24 horas a cada 1 minuto, meus dados, né? Eu vou pegar dados de 24 horas interpolados a cada 1 minuto. Então, eu passei aqui essa informação. Ah, não, não quero. Eu quero 48 horas. Quero vários dias. Eu passo isso aqui, né? Da forma que eu quiser. Aqui eu passo a variável de temperatura. Então, eu tenho que passar o nome da minha variável. Eu tenho aqui ela.
Tá? Só para vocês verem como é o teste, tá? Data object. E aqui está o meu folder 1. Tá, deixa eu aumentar mais aqui. Então eu passei no código lá no Jupyter, eu passei assim, né? O nome das variáveis, né? Eu passei na função aqui, tá? Eu fiz basicamente a mesma coisa, mas ele tem a ferramenta pronta já para mim, tá? Que já aparece aqui certinho. Tá aqui tá o botão de teste, vai demorar o mesmo tempo que eu demoro lá no Jupyter, né? Ele vai rodar aqui. Mas aqui eu tô só na área de testes, tá? Tá pegando os dados, tá fazendo aquele treinamento e vai imprimir aqui alguma coisa pra gente. Demorando um pouco mais agora. Estou mostrando outra aba aqui. Isso está rodando na tua máquina, ô Lucas? Tá, por isso tá um pouco mais lento, né? Tá dando um monte de coisa aqui. Ela precisa, nesse caso, para esse algoritmo, ele precisa ser muito potente ou é uma coisa da ferramenta que precisa ser potente? Como é que funciona essa relação? Eu acho que é mais por conta do algoritmo, né? É, mais algoritmo aqui. Aqui eu não consigo rodar coisa pesada no notebook mais simples, né? Sim. Então, para rodar de uma máquina, por exemplo, redes neurais, assim, com muitos neurônios, né? Que a gente coloca muito, muitas camadas, aí eu já não consigo rodar. Mas, Ou, no caso, o software em si, ele é só uma camada, então ele não requisita tanta memória assim para rodar não, no caso. não é ele o que o sistema faz. Retornou aqui, ó. É que ele imprimiu os dados. Deu um pouco menor o R2 score. Deve ter algum parâmetro que mudei aqui. Mas enfim, imprimiu lá o que eu queria, né? O meu resultado. E salvou provavelmente meu arquivo, né? Aquele arquivo PKL. Bom, o que é interessante aqui agora? Eu testei, né? Tá ok, é isso que eu queria. Eu tenho a opção de compilar, fazer um deploy. Uma espécie de compilação, né? Então clica aqui, ó. Vou chamar de Solar Predict 1. Foi deployed. Agora eu tenho esse cara aqui, ó. Solar Predict 1 é um pacote agora para mim, tá? O que eu posso fazer? Ele posso baixar daqui, exportar. Olha, ele baixou um JSON daquele código Python, ele criou um JSON. Se eu abrir ele, vou abrir o Notepad aqui. Olha como ele vem, aquele código. Não tem nada aqui, né? É um monte é uma string, né? Bem grande aqui. Tá tudo criptografado isso aqui, né? O conteúdo tá aqui, mas ele não tem como, você não tem como ler isso aqui. O teu código está protegido. E se eu pegar esse arquivo que eu baixei aqui e mandar para ti aí, no teu EPM Processo, você consegue abrir, mas você não vai ver o código mais, tá? Você tem só o pacote. Ou seja, quem tem acesso ao código sou eu, porque eu criei ele aqui, né? Eu tenho esse Ah, acesso. entendi. Então, aí nesse caso, tu não precisa nem da ferramenta da Ellipse, nesse caso. Tu precisa da ferramenta da Ellipse para empacotar ela. Não, mas tu precisa para abrir, né? Ou não? Eu preciso para executar depois. Ah, sim, sim, para executar. Entendi. Então eu tenho esse arquivo agora JSON, que é uma string lá que é inelegível, né, para mim. Eu posso vender isso aqui para o meu cliente. O que ele vai ver? Quando o cliente chegar, ele vai vir aqui, vai importar o pacote que eu vendi para ele, por exemplo, né? Lá o JSON que eu enviei.
vai ficar na lista aqui de pacotes que ele tem. Tá? Aí ele vai poder usar esse pacote sem ver o código. Ele vai criar uma aplicação, né, por exemplo. Tá lá. Ele pode criar uma aplicação, pode testar a aplicação aqui, e ele pode colocar para rodar essa aplicação em produção. Eu fiz um código aqui, ó, deixa eu mostrar, para exemplificar, tá? Eu estou em Curitiba, tá? Eu não tinha falado antes, mas eu moro aqui em Curitiba. E aqui é o site da Sanepar, né, que é a empresa pública, né, de tratamento de água aqui. Nós estamos com um rodízio de água aqui, tá? Baixo, tá? Crise. Então aqui no site eles têm o nível, eu mostro aqui o nível total e a porcentagem, você vê que está bem baixo, assim, né? Algumas barragens aqui estão em estado de atenção. Eu mostrei aqui no site um gráfico isso aqui, né? Histórico para saber saber como é que está o mês passado aqui, está caindo, subindo, né? Eu não sei, aí eu fiz uma biblioteca chamado Beautiful Soup, né? Que faz o screen ler o HTML, encontrar esses valores aqui no HTML. E eu pego esses valores e salvo no... E aí eu usei o processo para isso. Eu fiz um código. Deixa eu mostrar aqui. Peraí, deu uma cortada aqui, mas eu acho que eu entendi. Tu tem uma ferramenta para pegar aqueles dados direto da concessionária de água e Isso. ler o HTML deles para fazer tipo um datalog do próprio site deles, é isso? Isso, é isso mesmo. Ah, massa. Então aqui, massa. ó, o site está aqui, ó. Eu faço um request, né, no sanepar.com.br, que é o site aqui. Aí tem uma biblioteca que lê esse HTML e vai tentando encontrar lá dentro, né? Pelas tags HTML e tal, ele consegue encontrar aquele texto lá. Então eu deixei pronto isso aqui, né? O que eu fiz? Aí eu empacotei o código, fiz aquele compilação ali, né? Criei uma aplicação aqui, onde eu passo aqui o nome das variáveis, né? Onde eu vou salvar aqui, ó. Iraí, Passaúna, o nome das variáveis aqui é o nome dos lagos aqui, né? Das barragens, ou represas, enfim. E o total, né? Então eu criei lá no meu sistema aqui, ó. Agora eu vou acessar meu sistema local. Essa aqui é a ferramenta que mostra meus dados que estão no banco, tá? A ferramenta da Ellipse também que mostra os dados Essa aí é da industriais. Ellipse também, essa ferramenta? Sim, sim. Ele é para dados industriais, né? Para, assim, 100 mil tags, 50 mil tags, 200 mil. Eu estou usando para esse sisteminha aqui. Porque aqui na minha casa eu uso de forma gratuita, né? Aqui, ó. Vou mostrar o gráfico no servidor aqui. Ó, eu tô com um gráfico aqui, né? Que está me retornando, né? O nível atual aqui, tá? Mas como que ele faz isso? Como que eu fiz eu não quero todo dia ir lá executar meu código, né? Tem que acordar de manhã, ver o nível lá e clicar e executar. Não, aí, isso que é interessante do processo, que eu consigo criar colocar esse código em produção. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu digo para ele, ó, ele vai executar, vou parar aqui para poder executar. Ele vai executar isso aqui a cada minuto, a cada hora, diariamente. Eu posso definir ali um evento para executar ele. Tá? Posso definir assim que se der erro ele vai retentar, ele vai esperar um tempo antes de tentar de novo. Tipo, o site às vezes está lotado, está fora do ar, eu posso pedir para ele esperar uns 5 minutos e tentar de novo. Então eu defino isso aqui, né? Eu defino como vai executar. Starto aqui. E só acompanha os resultados. Esse algoritmo não escreve, né, o valor que ele leu lá no meu banco de dados. E aqui eu fico acompanhando, né, as execuções dele.
deixa executando lá automaticamente. Se eu quisesse, não teria acesso. Eu poderia ter pedido para um amigo meu fazer esse código, eu não teria acesso ao fonte, né? Mesmo assim, eu poderia executar ele aqui. E o que é interessante também é que eu posso fazer um clone aqui, ó. Vou criar mais um, dois, três. Eu acho que a Daqui a pouco principal sacada em relação ao lance de usando na cloud lá da IBM é que tu não tenha o lance da conexão, né? Tu não precisa, eu não sei como é que seria para tu conectar no servidor e para cada execução você teria que fazer conectar no servidor da IBM lá para poder retornar o teu resultado, né? Então essa é a você vantagem tem que que estar fica sempre local, né? conectado, tudo local. Exatamente. Bom, eu tô aqui, essa produção aqui é de Curitiba, né? Daqui a pouco, em São Paulo, tá com uma crise hídrica lá, eu posso pegar esse código aqui, é o mesmo código que eu fiz, mas alterar algumas variáveis aqui, ó, né, talvez o endereço do site, que aqui é a Sanepar, lá é a Sabesp, daqui a pouco eu coloco algumas variáveis aqui que eu mudo, eu posso usar o mesmo código para ler de outro local. Tá? Então eu tenho assim, na indústria é bem comum isso, né? Eu tenho que ter escala, né? Ou seja, eu tenho lá uma linha de produção que eu estou fazendo um cálculo lá de OEE, por exemplo, né? Que eu tenho que saber a qualidade daquela minha linha, né, de produção. Se os produtos estão sendo com qualidade, se eu estou usando bem o tempo daquela linha, né? Se está sendo bem aproveitado os produtos estão sendo bem aproveitados, não tem desperdício, enfim. Tem um cálculo, né, que a gente faz e chega um valor lá, uma porcentagem, né, de como está aquela linha. Bom, daqui a pouco eu fiz para uma linha e a empresa tem 10 filiais e tem 50 linhas de produção. Eu fiz uma vez o código e coloco para rodar 50 vezes. O que muda é só as variáveis de entrada, né? Não precisa mudar o algoritmo. Tá? Então, e aqui no processo eu vou ter todo esse controle de como vai ficar executando. Enfim, deixa eu voltar aqui. Bom, nuvem para sistemas comerciais, vamos dizer assim, né? Na indústria, você tem que ter alguma coisa que rode na fábrica mesmo, rode local, e que tenha proteção de código, né? Então, da Ellipse tem a ferramenta, outros players, né? Outros também tem essas ferramentas, apesar que no Brasil só tem Ellipse, né? Que tem esse tipo de ferramenta. As outras são todas de fora. No Brasil e no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre, a Ellipse. Ela é gaúcha. Tudo isso é feito aí, né? O desenvolvimento do código é todo feito aí. Outras opções que teria assim, para proteger o código algumas bibliotecas Google veio. Python.exe, não sei se vocês já viram, mas ele consegue compilar Python, né? E não é executável mesmo, um programa Windows, né? E você não precisa instalar o Python na tua máquina, você pode mandar esse arquivo exe e ele executa sem precisar do Python, né? Porque atualmente, se você não compilar ele no executável, você precisa instalar sempre o Python na máquina, né, para executar o código. É impossível executar. O Python.exe ele consegue fazer isso. Claro, ele fica uma coisa, tu fecha o código, né, ele vai ficar código-fonte fechado, mas ele não tem a opção de rodar assim automaticamente, né? Você vai ter que é um executável, né? Como qualquer programa Linux, você tem que abrir ele, talvez passar as variáveis para ele e executar. Eu fiz alguns testes, mas eu não tenho certeza se foi com esse. Tem algum, por acaso, que acho que é PyInstall? Acho que tem, né? Esse eu não uso. O Python.exe eu já fiz teste. PyInstall. Mas eu sei que eu sofri bastante, assim, porque o PyInstaller, acho que é esse aí, então. Esse aqui. Esse eu não usei. Mas esse aí eu sofri bastante com ele, principalmente com algumas coisas do Qt, por exemplo, que se tu tem que carregar, nossa, ele dá Uhum. uma... Agora, esse Python.exe eu realmente não tinha usado ainda. Ô Lucas, Oi. e quanto a bibliotecas para criar esse executável, não tem nenhum problema? Como ele falou, é,
Por exemplo, se você usa, falando dessa área de dados, tá? Se você usa TensorFlow, por exemplo, e daqui a pouco você vai usar alguma biblioteca interna lá, que é do Fortran, né? NumPy tem bastante isso, né? Usa coisas lá do Fortran, coisas, bibliotecas matemáticas, e a gente não sabe como é que é o comportamento delas, né? O TensorFlow usa, por exemplo, TensorFlow é usado para Deep Learning, né? Coisas mais avançadas. Assim. Ela usa coisas que usam GPU, né, da NVIDIA, para usar paralelismo da placa de vídeo. Então, tem alguns detalhes assim que são as barreiras, né, para esse tipo de situação. Tá? Por isso que muita gente acaba usando a nuvem ou alguma ferramenta não usa esses compiladores, né? Eles acabam te limitando, assim, nesse caso. Se não limita, pelo menos tu vai ter uma boa dor de cabeça tentando fazer funcionar. Eu tive com a do QT, por exemplo, que eu tive que fazer ela, tem que fazer todo um paranauê para poder ela fazer ela funcionar lá dentro. E eu acho que eu usei mais uma também, que também foi um caos, assim. Você tinha que preparar para poder carregar ela para dentro, mas ela instala junto, pelo menos ela funcionou. Eu acho que eu usei a do Excel, eu usei. Não, eu lembrei agora. É aquele Pai AutoGui, que é para usar o mouse e usar algumas Uhum. ferramentas assim de comando de tela, Alt Tab, coisa assim, sabe? Aí eu precisei fazer um executável, mas assim, dá um trabalho porque tu tem que catar onde é que está a informação de como que tu faz, tá? Mas tu importa sim ela para dentro do pelo menos do PyInstaller. Eu não sei como é que é o Py2exe. Tu chegou a a adicionar algum módulo de instalação junto, Lucas, quando tu usou o Py2exe? Tipo, Não, eu de fato não lembro assim, exatamente o que eu usei, mas era uma coisa bem simples, tá? Não era nada complexo. Eu já tive dificuldade com isso para usar, eu fazia relatório em PDF, tá? Aí tem umas bibliotecas que geram PDF, que você tem que instalar por fora umas DLLs no Windows e tal, e aí dava problema também. Enfim, dá para resolver, provavelmente dá para resolver, né? A internet está aí para ajudar, né? Tem muitos fóruns, tá? exatamente, Mas exatamente. às vezes dá um trabalho, não é assim, nunca é assim fazer o PyXZ Sim, ponto compile e pronto. Nunca é o eu acho caminho que feliz. é isso que acaba justificando o salário do engenheiro, porque tem que procurar tanta coisa. O Lucas Exatamente. está perguntando o seguinte, ó, é uma pergunta, uma vez eu vou te botar numa saia justa agora. Ó. A Elipse Não, tem acesso ao código-fonte que eu fizer? E agora? não temos. Eu Não, é esperava impossível que para não, nós. ainda bem que eu não me decepcionei. Não, tem algumas coisas. Usuário e senha também, né? Você usa aqui, você cria teu usuário, né? Por exemplo. Cria um novo usuário. Acontece às vezes, né? A gente trabalha com suporte ao cliente, então ele vai lá, cria o usuário com outros e coloca uma senha lá, né? Não aparece aqui. Daqui a pouco tem um monte de coisa no usuário dele e ele perde a senha. Ou eu trabalho numa empresa, eu saio da empresa e eu criei um monte de coisa lá, ninguém mais tem acesso. Aí eles ligam pra gente falar, mas eu quero liberar esse usuário aqui porque ele criou um monte de coisa aqui, ele foi embora, tal, a gente demitiu ele. E agora o que eu faço com o trabalho que ele tinha feito? Não temos muito o que fazer, assim, né? É uma política interna da empresa de ter segurança de dados, assim, né? De ter política de normas, né, para os usuários. Mas a Ellipse mesmo não consegue abrir um arquivo aqui ou quebrar a senha de um usuário, não temos como fazer isso. Ah, Já nos pediram nem muitas isso, vezes. nem isso faz, então. Oi? Nem isso tem como fazer, então. Nem se o cara perder a senha, não tem como acessar também. Bom, Não, é uma coisa, já pediu bastante pra gente e a gente nem tem como, né? isso é importante, né? Saber que não tem como é importante porque tu sabe que realmente os caras não vão ter como fazer, né? O Cassiano É, está perguntando ali se tem como fechar o código para que, por exemplo, eu desenvolva um código e não quero que os outros saibam como foi feito, apenas executa, para dificultar a engenharia reversa. Exatamente é isso. o lance ou a elipse, né? Ou a nuvem, ou aquelas duas opções ali, o PyInstaller e o Py2exe. Seriam para fechar, né? Agora, o PyExe e o PyInstaller, eles são ferramentas, por exemplo, para Windows, né? Eu sei como é que fica isso para o Linux, porque no Linux o Python acaba rodando nativo, né? Não vai instalar o Vine para executar, para rodar um Não executável precisa. dentro do... Não, não, não E essa precisa. ferramenta da Ellipse, ela roda no Linux, ou Lucas?
Não. Ela é, a princípio, é o Windows. Então, para fazer esse tipo Aquela de lib coisa. lá que eu mostrei, né? Uhum. Essa PMWeb API roda no Linux, que é uma biblioteca Python normal. Mas esse servidor do PM Processor aqui, essa ferramenta aqui, claro, na verdade ela roda num servidor Windows, mas você pode abrir no navegador, né? Então o navegador pode estar no Mac, pode estar no seu celular, né? O navegador depende da plataforma, mas o servidor tem que rodar no Windows. Essas ferramentas industriais, assim, todas, né? Nossos concorrentes, nós somos todos Windows, né? Não é, o Linux não é muito comum na indústria. Tem várias questões de suporte, né? Várias questões de Linux, tem muitas distribuições diferentes, né? Então, algumas têm suporte, outras não. A gente não tem como dar suporte a tanta coisa, né? O Windows é um pouco mais fechado, né? E a gente tem suporte deles também, né? Qualquer bug eles resolvem nos servidores deles, né? Então, é um mundo na indústria depende muito, assim, eles têm muito contato de suporte a longo prazo, né? Porque o sistema não pode parar, né? Enfim, o Linux é bem comum, assim, na indústria, mas, sei lá, em servidor de e-mail, em servidor de rede, né? Tem bastante coisa assim, servidor de arquivos, FTP e tal. Mas para o processo industrial ali, sistema SCADA, sistema de controle industrial é Windows. Vocês têm mais alguma dúvida aí? Deixa eu ver. Não, as perguntas ali, acho que não. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando aí, pessoal. É para bater papo. É, Esse. Eu estava usando agora recentemente, era uma ferramenta. Tinha duas opções, era de Linux e Windows, né? E aí a gente se acabou migrando exatamente para o Windows, porque, se não me engano, uma ferramenta da Backoff só utiliza uhum. Windows também. Então, e eu acho que, inclusive, eles têm uma distribuição específica de Linux, de Windows que eles recomendam lá, mas a princípio tu instala no Windows normal e ele acaba funcionando, né? Que é para tu Sim, acessar, tipo, hardware em tempo real e tudo mais, né? Então, acaba tendo que ser assim. a Não Backoff consegui é uma resolver. parceira bem grande da Microsoft, assim, há muitos anos, desde os anos 90, assim. Os sistemas deles são todos Windows, a Backoff. É bem parceira, eles trabalham juntos, né, com a Microsoft. E a Ellipse também, né, e outros players É, também. e aí a solução foi mais nesse sentido, assim, sabe? De tentar bloquear, no caso, o programa, ou tentar fechar o programa, pelo menos dentro da possibilidade lá usando o PyInstaller ou o Py. Esse o PyXZ eu até vou testar para ver como é que depois como é que ele se comporta. Mas eu fiquei bem interessado, cara, em relação à questão dessa ferramenta da Ellipse, porque pode ser que acabe sendo uma saída para mim lá. Principalmente se eu acabar tendo problema com os pacotes lá e tudo mais, né? De repente eu posso jogar as funções mais importantes para dentro dele e aí fazer a conexão. Tem alguma maneira de conectar, por exemplo, ter uma aplicação rodando e conectar esse parte da aplicação que fique, sei lá, rodando numa thread ou uma coisa assim, ou de repente rodar ela num socket, por exemplo, abrir um socket dele, deixar rodando e eu conectar nesse socket dele através do meu algoritmo Python que vai estar operando, uma coisa desse tipo. Não sei se eu não estou complicando demais a situação, mas é uma. Eu não. Fez uma pergunta difícil agora. Eu nunca testei esse tipo de coisa, tá? Tudo aqui é por meio de APIs, né? Por exemplo, aqui, ó, tô dando essa localhost, essa porta, tem endereço aqui, né? Você pode acessar isso aqui pelo navegador e ver como é que funciona isso aqui. Assim, se fizer um programa lá em usar o JavaScript, você consegue acessar essa API e dar um comando aqui dentro. Isso é possível, tem algumas pessoas já fizeram. Então ela não é uma ferramenta fechada, assim, tá? Que você não possa. O que é fechado é o código-fonte ali, né? E abrir aqui. Mas a segurança da rede aqui, né? Dessas portas e endereços, depende do TI, né? Então, se estiver liberado, você consegue acessar e fazer alguma coisa ali, né? Tem Essa algum. ferramenta de vocês, eu consigo testar ela, ô Lucas? Consegue? Ou ela já é. Ah, tá. Só mostrar aqui. Não quero fazer propaganda, mas só para mostrar aqui, ó. Não, mas é que Se eu você realmente fiquei quiser. curioso. Não, não tô querendo te forçar a fazer propaganda também. Bom, tá aqui, né, o site da Ellipse, né? Vai aqui em Downloads.
Aí aqui é o Ellipse Plant Manager. Tá? O EPM é uma ferramenta assim, bem grande, né? Tem vários módulos e tal. Então tem dashboard web, tem ferramenta para o Excel ali, se você quiser ver os dados da indústria no Excel, tem várias coisas. O que você precisaria baixar é o EPM Server, que é o seu servidor de dados, tá? O EPM Interface Server, que é para coletar os dados das fontes. Então, não sei se tem um sistema SCADA, um monte de dados, onde você vai coletar os dados que vão rodar no teu algoritmo. Tá? Isso é importante saber. Assim. Se vai ser da Backoff, por exemplo, vai ser OPC, né? Se fosse o caso. Então, esse interface server conecta no OPC, coleta os dados, manda para esse server aqui. Tá? Aí o que eu estou te mostrando agora é o processor, né? Aí o processor vai conectar lá no EPM Server, vai pegar os dados que ele está recebendo do APC, calcular e devolver para o server o resultado. Então teria que ter Então, pelo menos basicamente, três. tem que instalar esses dois, então, no caso. O server, pelo menos o server e o processor, sim. Aí para coletar os dados tem interface server também. Sim, sim. Todos eles. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou parar e compartilhar minha outra tela aqui, tá? Ah, tá. Beleza. Tá. Estão vendo aí, né? Agora o que o Windows aqui, né? Uhum. Então tem um serviço do VM Server rodando, tá? E do Processor está aqui, ó. São serviços que rodam aqui no Windows, né? Ficam Sim. aqui no Tray Icon aqui, né? E aí se eu quiser abrir ali o navegador, agora mudou aqui. Já carrega aqui o sistema no navegador, né? Mas. Um erro agora aqui. Enfim, então é um serviço que roda no Windows. E de onde você abrir não importa muito. Então o mais comum é isso, né? Você instala igual a máquina lá da fábrica da empresa, lá no data center da empresa, enfim, e acessa nos navegadores, né? Que estão na rede. Ah, entendi. Então, eu não preciso nem estar rodando na mesma máquina que eu vou estar rodando o script. Eu posso deixá-la em outro lugar e aí acessar. Não, aí não acessa via localhost. Acesso o IP direto da máquina e a porta e eu vou acessar o script. Isso, Então. Ah, sei massa. lá. Pode ser assim. Na verdade, quem vai rodar o script é essa máquina aqui, tá? Sim, sim, Quem sim. executa o Python, onde tem que estar instalado o Python, as bibliotecas tem que ser nessa máquina. Mas tu pode rodar é como se fosse o Google Colab, né? Na prática, assim. Você nem sabe onde está rodando, você sabe que está rodando em algum lugar. No caso aqui você tem mais controle, né? Você sabe exatamente o IP da máquina. Mas é uma nuvem local, né? É uma Sim, nuvem sim. interna. É como tu falou a questão da indústria, né? Eu ficaria preocupado se eu tivesse que conectar no servidor da Amazon ou, por exemplo, da IBM para poder depender disso para rodar um script na indústria, por exemplo. Né? Mas se eu tenho a possibilidade de rodar local, acho que o caminho é por aí, né? Sim, e está conectado direto aos dados, né? Então aqui, ó, eu tenho conexão direta, o dado vem lá do PC, por exemplo, da Backoff, né? Do CLP da Backoff, ele entra direto aqui no processor, direto no algoritmo, já calcula e já devolve, né? Muito rápido. Eu não tenho que pegar um arquivo CSV, jogar para o algoritmo, usar o Pandas para começar, sabe, ler o CSV, depois pegar as colunas. Não precisa fazer nada disso. O dado vem direto do CLP, né? Vem para cá. Essa é uma diferença grande também, né? De quando a gente faz o protótipo, o teste que está lá rodando no Jupyter, né? Para quando a gente roda aqui, né? É bem diferente. Sim, sim. Ah, show de bola. Não sei, esses seriam os modelos que eu teria para apresentar, né, Lucas? Não sei se tem mais Isso, algum. é isso que eu imaginei aqui, né? Ah, Mostrando. beleza. Cassiano já está agradecendo, acho que já está saindo também, o pessoal já começou a função da aula Sim, aí. sim. Boa aula para vocês. Agradeceu aí pelo compartilhamento. Lucas, cara, queria que te agradecer de novo, já te agradeci na semana acadêmica pela disponibilidade de vocês da Elipse aí, e agradecer de novo aqui, a gente está encerrando também a temporada desse ano do KSR, porque agora a gente já vem às férias, né? Então já começa a Uhum, semana de provas, a gente dá uma paradinha, mas, cara, foi muito claro. legal aí poder ver essas alternativas e realmente, eu não estou falando da boca para fora, tá? São coisas que eu realmente precisava usar
aquele dia que a gente comentou ainda na semana acadêmica, tu propôs da gente fazer isso, um bate-papo separado, né? Uhum, Mas como tu é um cara bem disponível aí, assim, não, vamos fazer no KSR, porque de repente mais gente pode ter esse problema e pode acabar precisando, né? Então, uhum. como a gente costuma compartilhar tudo que a gente acaba aprendendo, eu gosto disso também bastante. E fico muito feliz de ter podido aprender bastante coisa aí contigo hoje. Não, que é isso. Eu que agradeço a oportunidade e precisando, conte comigo aí, conte com a Ellipse também, enfim. Estamos aí para ajudar, enfim, para somar, né? Importante isso. Beleza. Academia e indústria, assim, né? É importante que estejam bastante conectadas, né? Tem problemas que Sim, a academia sabe resolver, tem problemas que a indústria sabe resolver. E juntos, assim, a gente consegue. Porque se fica muito fechado, a gente acaba não trocando informação, né? sim, E sim, esse setor da data science é muita academia, né? Muito conhecimento sim, sim. técnico e agora estamos usando na prática, né? É bem interessante. Show de Mas bola. beleza. Então Bom, tá, tá aqui meu e-mail e tal, Ah, enfim, sim, se alguém sim, sim. estiver assistindo aí ainda, tá meu GitHub lá. Mas qualquer coisa, tem meu contato também, meu e-mail. Eu Seguir vou, meu... isso vai subir para o YouTube, eu posso botar esses contatos aqui lá no YouTube também, né, Lucas? De boa. Pode sim. Ah, beleza, Pode. show de bola. Então tá, agradecer a todo mundo que ficou, eu acho que foi bem proveitoso. E agradecer de novo para ti, Lucas, aí. Muito obrigado mesmo. Valeu. Valeu, um abraço então, até mais. Tchau, tchau. Valeu.